Ok. Amados, nós vamos ler a palavra do Senhor. Quem já localizou o texto diz amém. A palavra do Senhor nos diz assim: e que mais direi? Faltar-me-ia o tempo contando de Gideão e de Baraque, e de Sansão, e de Jefté, e de Davi, e de Samuel, e dos profetas, os quais pela fé venceram reinos, praticaram a justiça, alcançaram promessas, fecharam as bocas dos leões, apagaram a força do fogo, escaparam do fio da espada, das fraquezas tiraram forças, na batalha se esforçaram, puseram em fugida os exércitos dos estranhos. Quem pode dizer amém? Amém. Louvado é o nome do Senhor. Também agradeço a Deus por mais uma oportunidade de me reunir com os amados e pela liberdade de ministrar uma palavra da parte do Senhor. Quero dizer para os amados, aqui em meio minuto, que já completaram-se 52 anos que eu comecei a pregar a palavra de Deus, janeiro de 1970. Pensa que eu acho é bom falar a palavra de Deus. Com 9 anos de idade, eu comecei a ter vontade, né? Quando eu aceitei a Jesus, eu fiquei com muita vontade de pregar. Aí um dia, ainda menino, eu ouvi o pastor Elias Gonçalves pregando, aí que a vontade aumentou. Ok. Depois eu vi o pastor Emiliano, viu, pastor Custódio? Aí aumentou mais a vontade ainda. Aí eu fui crescendo. De menino eu virei homem, não tinha esse negócio. Lá onde eu morava ninguém falava em adolescência, né? E de menino eu virei homem. Como eu disse para a minha amiga Railana, eu era meninote, depois rapazote, não é? E assim nós servimos a Deus desde os 9 anos de idade. E já passei de 64, mas eu sempre digo lá em Maracanaú, pensa num velho animado? Eu sou um velho animado, e com a bênção de Deus, enquanto vida tiver. A minha filha mais velha, ela disse assim, uma vez, há muitos anos passados, o papai, quando ele ficar mais velho, eu acho que ele vai viver pregando dentro de casa. Ok, se for o caso, né? Quando a gente fica assim, com a idade muito avançada, às vezes fica repetindo as coisas, né? Tomara que essa minha repetição, se é que vai acontecer, seja do Evangelho, né? Das coisas boas, né? Aí eu disse assim, e é com o microfone sem fio, nem que seja de vassoura dentro de casa, né? Para lá e para cá, pregando, porque será, se acontecer, uma reflexão daquilo que vai estar dentro de mim. Glória a Deus, aleluia. Mas vamos buscar entender a palavra do Senhor. Amados, o autor aos Hebreus, ele inicia as suas palavras no capítulo 11, e ele começa fazendo um conceito de fé. Talvez o maior e mais belo conceito de fé que já ouvimos. Pois assim ele escreveu: ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que ainda não se vê. Aí ele prossegue e faz inclusive a afirmação de que sem fé é impossível agradar a Deus. Afirma também que foi mediante a fé que os antigos alcançaram testemunho de que agradaram a Deus. Ele prossegue e dá o testemunho individual de diversos homens e de mulheres também, contando de proezas, de grandes conquistas que aqueles homens e aquelas mulheres tiveram mediante o exercício de fé
no Deus Todo-Poderoso. Ele prossegue e chega ao verso 32, dizendo: faltar-me-ia tempo para contar de Gideão, de Baraque, de Sansão, de Jefté, de Davi, de Samuel e dos profetas. Ele cita aqui pelo menos cinco juízes, faz a citação de Davi, o grande rei de Israel, e cita coletivamente os profetas, que ninguém sabe quantos, talvez milhares deles. E aí ele prossegue para dizer: os quais, pela fé, venceram reinos, praticaram a justiça, alcançaram promessas, fecharam bocas de leões, apagaram a força do fogo, escaparam do fio da espada, das fraquezas tiraram forças, se esforçaram na batalha e colocaram exércitos de estranhos em retirada. Temos aqui, amados, o que podemos considerar desafios da fé. Desafios da fé. Porque com toda certeza, quem se lança ao caminho de Deus, para fazer a vontade do Senhor e seguir com destino ao céu, com toda certeza, precisa mesmo de fé. Fé firme, fé inabalável, porque com toda certeza os desafios acontecem, as lutas vêm, os obstáculos se levantam, porém, mediante a fé no Todo-Poderoso, tudo será vencido. Todo obstáculo será vencido. Toda montanha será ultrapassada. Porque o Todo-Poderoso, Ele cuida de nós. Ele é o Todo-Poderoso. Significa que tudo Ele pode fazer. E Ele faz tudo de bom em favor do seu povo. E o povo de Deus é constituído de cada um de nós. Quem pertence, quem é povo de Deus, levanta aí a mão direita ao céu e glorifica ao Senhor. Tenha certeza, o Senhor cuida de você. Confie nisso, que a sua fé seja firme e inabalável, porque o Senhor, Ele, pela fé, pela nossa fé, o Senhor removerá as montanhas que estiverem diante de nós. Mas, amados, vamos pensar um pouco. Nós temos aqui muitas conquistas. Nós temos aqui grandes obstáculos que foram vencidos. Grandes desafios que se apresentaram e grandes proezas alcançadas, produzidas pela fé no Todo-Poderoso. Vamos pensar um pouquinho sobre o vencer reinos. Um pouquinho também sobre o praticar a justiça, e um pouco mais sobre o alcançar promessas. Fechar bocas de leões, apagar a força do fogo, escapar do fio da espada, tirar forças das fraquezas, se esforçar na batalha e colocar exércitos para correr, a gente trata em outro momento. Então digam assim comigo: pela fé, venceram reinos. Pela fé, praticaram a justiça. Pela fé, alcançaram promessas. Venceram reinos. Amados, o povo judeu recebeu de Deus a missão de
transmitir ao mundo os oráculos de Deus. O povo judeu recebeu do Senhor o que podemos considerar, conforme Hebreus capítulo 12, versos 18 em diante, o povo judeu recebeu do Senhor a concessão do reino dos céus. Porém, se incluiu na missão daquele povo o dever de conquistar territórios e de estabelecer um reino. Em consequência desta determinação do Senhor, eles tiveram que vencer mesmo reinos humanos, ao fio da espada, e se utilizando de outras armas. E quando eles não podiam vencer, mas preservando eles a fidelidade e a fé no Todo-Poderoso, o próprio Deus batalhava por eles. São muitas vezes que a gente pode ver nos relatos do Velho Testamento que o próprio Deus pelejou por eles. Às vezes, o Senhor manifestou sua força através de trovoadas, relâmpagos, saraivadas. O Senhor, certa vez, se utilizou de vespões, quer dizer, maribondos grandes, para vencer o exército inimigo. Enfim, o Senhor se utilizou de coisas naturais, pequenas e grandes, para dar vitórias ao seu povo. E muitas vezes a vitória foi conseguida mesmo ao fio da espada. Davi e outros guerreiros, matando gente literalmente nos campos de batalha. Pela fé, venceram reinos. Daniel venceu o reino sem matar ninguém. Foi um outro momento. E Daniel foi um grande profeta, foi um grande servo de Deus, que exercitou a fé no Todo-Poderoso e conquistou grandes vitórias diante de grandes imperadores. E a ele foi dada a palavra profética de que o Senhor haveria de estabelecer o reino, o seu reino, que não passaria jamais a outro povo, mas o reino que seria eterno. Glórias ao nome do Senhor. Aí o Senhor Jesus chega e diz: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Ninguém vos engane dizendo: o reino dos céus está aqui ou acolá, porque o reino dos céus está dentro de cada um de vós. Não temas, ó pequeno rebanho, porque ao Pai foi agradável dar-vos o reino dos céus. Aí Paulo faz a fiel interpretação, porque o reino dos céus não é comida e nem é bebida, mas é justiça, é paz e é gozo no Espírito Santo. Glória! Quem é que tem a paz de Deus no coração? Levanta-se a mão ao céu. Quem tem a justiça atribuída de Cristo em sua vida, levanta as duas mãos aos céus. Quem tem gozo do Espírito Santo, abre a boca e glorifica, exalta o nome do Senhor. A igreja recebeu o reino dos céus, e a igreja continua vencendo reinos. Agora a igreja não precisa mais matar ninguém como o povo judeu precisou fazer, mas nós já reinamos com o Senhor, e nós vencemos o reino do mal, o reino das trevas. Por exemplo, cada vez que a tentação vem a nós e o diabo, através de seus demônios, dá a viagem perdida, porque nós não cedemos à tentação, nós estamos vencendo o reino das trevas.
cada vez que curamos enfermos, expulsamos demônios, cantamos com ousadia, ou pregamos a palavra de Deus na autoridade do Espírito Santo, nós estamos sim vencendo o reino das trevas, o reino do mal e manifestando a luz. Quem entende diz graças a Deus. Pensando um pouquinho sobre, pela fé praticaram a justiça. Amados, consideremos o reino dos céus, que não é comida e nem é bebida, isto é, não consiste de coisas materiais, é justiça. Em primeiro lugar, Paulo diz, é justiça. Vamos pensar aqui um minuto sobre justiça. Quando João viu e ouviu toda aquela revelação, todas aquelas visões e todas aquelas palavras poderosas, ele ouviu um barulhão de glória, de adoração ao Cordeiro. E o motivo foi dito, é porque já chegou as bodas do Cordeiro, e a sua esposa já se aprontou. Aí ele escuta também uma explicação, já se vestiu de branco. Aí vem também uma explicação sobre as vestes brancas. Porque as vestes brancas são as justiças dos santos. Aí eu fico pensando, por que as justiças? Por que não a justiça? Porque o céu falou desta forma pluralizada, as justiças dos santos. Qual o entendimento? É que quando o Senhor salvou cada um de nós, a salvação que Ele nos deu, que incluiu perdão, que incluiu libertação, que incluiu justificação, regeneração, o kit foi completo, viu gente? Mas vamos pensar, justificação. Quando o Senhor nos justificou, o que isso representa para nós no sentido prático? Significa exatamente que o Senhor recebeu sobre Ele mesmo os nossos pecados, quer dizer, Ele tomou o nosso fardo de pecados e lançou sobre si. E tomou do seu manto de justiça e colocou sobre nós. Aí nós recebemos a justiça de Cristo. Os apóstolos falam cuidadosamente deste tema, notadamente o apóstolo Paulo. É a justiça de Deus atribuída a nós. Mas o Senhor fez mais, Ele não parou aí. Ele enviou o Espírito Santo para habitar em nós. E o Espírito Santo que habita em nós, Ele nos faz andar pelo caminho da retidão. Por quê? Porque o Espírito Santo que habita em nós, Ele nos faz participantes da natureza de Deus. E como participantes da natureza de Deus, nós trilhamos o caminho da retidão. Quer dizer, nós praticamos a justiça. Paulo diz, escrevendo aos irmãos cretenses através de Tito, porque a graça de Deus se há manifestado, trazendo salvação a todos os homens.
ensinando-nos que, renunciando à impiedade e às concupiscências mundanas, vivamos no presente século de maneira sóbria, justa e piedosamente. Por quê? Porque a graça de Deus já nos salvou. Para quê? Para aguardar a bem-aventurada esperança, o aparecimento da glória do grande Deus, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o qual se deu a si mesmo por nós, para nos remir de toda a iniquidade e purificar para Ele mesmo um povo somente seu, zeloso e de boas obras. Então fica entendido, porque a justiça, porque as justiças dos santos, a justiça que Ele nos deu e a justiça que nós praticamos, porque somos guiados pelo Espírito e não pela carne. Quem recebeu o Espírito Santo, levanta as mãos aos céus. Glória! Glória, bendito é o nome do Senhor. Um pouquinho mais, levanta a sua mão. Você recebeu o Espírito Santo, levanta as duas mãos, adora o Senhor um pouco mais. Ele nos faz participantes da natureza de Deus. Quanta riqueza, quanta glória. Aleluia! E como participantes da natureza de Deus, nós vivemos as virtudes de Deus. Por exemplo, no amor, na bondade, na benignidade, na longanimidade, no gozo, na paz, na mansidão, na fidelidade e na temperança. São virtudes de Deus em nós. Quem entende diz graças a Deus. Agora, amados, pensando um pouco, pela fé alcançaram promessas. Promessas. Existem promessas de caráter universal, que independentemente do que eu pense, do que você venha a pensar, elas acontecem, elas se cumprem, elas têm caráter universal, são incondicionais também. Mas existem as promessas pessoais, promessas de caráter pessoal, promessas que o Senhor nos faz individualmente. Tais promessas são condicionais. Por exemplo, se o Senhor prometeu a você usar você para pregar a palavra, para ensinar a palavra, entre outras coisas, com certeza, o Senhor exigiu que você ame a palavra, leia a palavra, obedeça a palavra. Se o Senhor lhe prometeu usar a você para expulsar demônios, curar enfermos, libertação e maravilhas, com toda certeza, o Senhor exigiu uma vida de consagração, vida de comunhão com Ele, vida santa, inclusive de oração e de jejum. Às vezes, a gente fica achando que a promessa está demorando a acontecer. E às vezes a pessoa até murmura: será que o Senhor me esqueceu? Faz tanto tempo. Será que ainda está valendo a promessa que o Senhor me fez há tal tempo, tantos anos?
Amados, nesta noite eu estou aqui pregando, não é para Deus renovar a promessa, porque eu tenho um entendimento de que a promessa de Deus não precisa ser renovada. Por quê? Porque a promessa de Deus não envelheceu, não foi para o arquivo, não caducou, ela não enfraqueceu, ela está tão viva e tão poderosa como no dia em que o Senhor falou. O que é que tem que ser renovado? É a tua esperança, é a tua fé. E mais, você precisa examinar, antes de reclamar que a promessa está demorando a acontecer, você deve examinar se você fez aquilo que Deus exigiu. Sabem, amados, normalmente a gente esquece das exigências que Deus fez e fica muito atento para cobrar o que Deus prometeu. Mas vamos inverter essa situação. Vamos cobrar menos e fazer mais o que Ele mandou. Porque às vezes é só o que precisa acontecer para o milagre vir à tua vida. É cumprir aquilo que Deus determinou que você fizesse. Quem está entendendo diz amém. Então diz comigo assim: a promessa de Deus não envelheceu, não foi para o arquivo, não perdeu a força, ela está viva, como no dia em que o Senhor falou. Agora, sua fé, sua esperança, sua obediência à exigência de Deus deve ser examinada. Se você já cumpriu, e se a fé está forte, e se a esperança está ativa, porque o milagre do Senhor está chegando sobre tua vida, sobre nossas vidas. Poderoso é o nome do Senhor, que prometendo executa, porque Ele mesmo fala que não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa, fazendo inclusive a indagação, falando eu, não aconteceria. Eu quero encerrar dando um testemunho pessoal, uma história pessoal. Eu vivo o cumprimento das promessas de Deus. Mas antes de prosseguir, eu faço uma observação. Não é uma exclusividade minha. Os amados também, muitos dos amados vivem verdadeiramente o cumprimento das promessas de Deus. Quem sente, quem sabe, tem convicção de que vive assim o cumprimento das promessas de Deus, levanta assim a mão direita, sustenta a mão direita levantada assim um pouco, e diz comigo rapidamente: Senhor, eu te agradeço, porque a tua palavra veio a mim e se cumpriu, e eu estou vivendo o cumprimento das tuas palavras em minha vida. Exalta o nome do Senhor, porque Ele cuida de você. Aleluia! Para encerrar esse tópico, pois ainda temos um pouquinho, vamos dizer juntos assim: louvem ao Senhor por sua bondade e por suas maravilhas para com os filhos dos homens, pois saciou a alma sedenta e encheu de bens a alma faminta. Foi assim que o Senhor fez comigo, que o Senhor fez com os senhores, que o Senhor fez conosco. É
estas palavras se repetem diversas vezes no Salmo 107. Amados, eu vivo o cumprimento das promessas de Deus. E vou contar um pouquinho, para que vocês possam entender juntamente comigo a grandeza do amor e da bondade de Deus, através de mais um testemunho, mais uma história. Gente, eu aceitei a Jesus aos 9 anos. Comecei a pregar aos 12. Porém, eu morava na Vila Ubarana, um lugar que já não existe, evoluiu, recebeu diversos nomes, inclusive o nome de Bengala, e atualmente é Camboas. Atualmente é um grande distrito de Paraipaba. Mas no tempo que eu existi, que eu vivia ali, era a Vila Ubarana. Não tinha mais do que 10 casas. E eu aceitei a Jesus assim aos 9 anos e comecei a servir a Deus. Mas, meu amigo João Marcos, eu não tinha um par de sapatos. E o senhor não estava ali para me dar um par de sapatos. E eu fiquei muito tempo sem um par de sapatos. Com 17 anos eu vim embora para Fortaleza, gente. E eu cheguei no dia 16 de dezembro de 74, e os meus pertences eu trouxe dentro de uma sacola de plástico. Nem tinha sapatos e nem tinha cinto. Algumas peças de roupa. Mas eu tinha no coração a certeza de que eu estava vindo porque Deus tinha um negócio comigo. Eu fui trabalhar de varredor numa pequena loja no Mercado Central, quase de frente à Catedral Metropolitana de Fortaleza, e morar num quarto de fundo de quintal, onde só tinha um pequeno lavatório e uma rede armada. Mas deixa eu contar o que Deus faz. Ali, menos de 2 meses que eu havia chegado, Deus me deu 2 visões. E com as visões eu recebi as revelações. É muito claro, a visão é o que a gente vê. A revelação é o entendimento da visão. Então, a primeira visão, um ser angelical chegava para mim, trazendo nas mãos uma cuia de semente, e me entregava e dizia assim: vá plantar. E eu recebia a cuia de semente e recebia a revelação. Deus está me vocacionando para evangelista. Glória a Deus. Menos de 15 dias depois, outra visão com a revelação. Eu me achava numa vereda. Aqui eu não preciso explicar o que é uma vereda. E eu ia conduzindo um grupo de pessoas. E eu tinha uma vareta na mão. E veio a revelação. O Senhor está me vocacionando para ser pastor. Glórias a Deus. Gente, não é mesmo bondade excessiva de Deus? 17 anos, morando num quarto de fundo de quintal, às vezes sem dificuldade para dormir com fome, trabalhando de varredor num pequeno comércio,
E Jesus falando comigo à noite. Não é mesmo um amor grande, excessivo? Saber que o Senhor fala com gente pobre, matuta. Gente, é demais. Eu não me envergonho daquele passado. Eu tenho prazer em contar para que corações sejam confortados. Cada um sabendo que Deus está lhe escutando, está lhe vendo. Não importa a idade, não importa a posição social, não importa a capacidade. Deus nos vê, nos ouve e fala conosco. Mas um detalhe, amados. Passaram-se mais 2 meses. Aí no dia 9 de fevereiro, Jesus me batizou com o Espírito Santo. E uma semana depois, numa oração, numa casa que já não existe, as máquinas já fizeram uma terraplanagem, um edifício foi construído ali. Deus usou uma pessoa para me dizer porque tinha me batizado com o Espírito Santo. Porque que eu tinha vindo lá do meu interior e estava ali. Gente, naquela noite o Senhor me enriqueceu de promessas. Gente, foram tantas promessas, tantas promessas. Entre elas, a promessa de que haveria de me levar a um lugar muito longe. E o Vaz deu assim uma esticada na voz, né? Longe. E eu entendi assim, é longe mesmo. E lá eu ia pregar a sua palavra. Mas, amados, antes de eu ser levado a este lugar longe, eu já estava pregando nas praças de Fortaleza. Às vezes só. Depois já tinha uma equipe. E aconteceu que um dia de domingo, mais ou menos às 4h da tarde, meu amigo custódio, pastor Basto, desceu do ônibus com aquela pastazinha que ele usava, né? E o paletó dobrado aqui no braço. Era uma capanga. Ele tinha uma pastazinha mais larguinha também. E quando ele desceu do ônibus, ele parou, eu estava pregando. E ele demorou um bom tempo. Ouviu, aí seguiu adiante, depois eu soube. Ele chegou no ensaio do coral, lá no Templo Central, e um tanto emocionado disse, meus irmãos, eu vi ali na praça um menino pregando, e aquele menino é um evangelista. Glórias a Deus. Gente, a gente precisa estar no lugar certo, fazendo a coisa certa. Às vezes eu fico pensando, meu amigo custódio, se naquela tarde de domingo, a única folga semanal que eu tinha era domingo depois das 2 da tarde. Se eu estivesse em alguma lagoa ou em algum campo de areia jogando bola, o pastor Basto não tinha recebido a visão nem a revelação. Agora, falar em bola, meio minuto para dar um testemunho. Quando eu tinha em torno de 14 anos, eu fiz uma bola de meia, fui jogar no terreiro. Minha mãe me deu uma surra com cipó de marmeleiro, que eu fiquei curado definitivamente desse negócio de futebol. Para mim não existe. Um dia eu contei isso num lugar bem distante, Piqué Carneiro, lá numa congregação de Maniçoba. Com algumas semanas o pastor me trouxe uma garrafa de mel de marmeleiro que o irmão mandou para mim.
Pastor, o fulano de tal mandou esta garrafa de mel de marmeleiro para o senhor, porque o senhor contou aquela história que levou uma surra do cipó de marmeleiro. Agora toma um melzinho para confortar. Então, amado, eu estava no lugar certo, na hora certa, fazendo a coisa certa. E Deus falou com uma pessoa que podia me abençoar. Pastor Bastos me abençoou tanto. Chegou o dia que ele me chamou para ser autorizado a evangelista. Chegou o dia que ele me chamou para ser consagrado a evangelista. E o dia para ser ordenado a pastor. E o dia para ser segundo vice-presidente da conversão. O dia para ser pastor em Quixadá. O dia para ser pastor do Industrial. O dia para ser pastor em Maracanaú. Ele não viu eu ser presidente da convenção. Mas era um desejo do coração dele que ardeu por muitos anos. E ele me disse muitas vezes que eu seria presidente da convenção. Ouviu? Do pastor Bastos. Então, amados, são coisas que Deus faz. O Senhor me deu a oportunidade de servi-lo durante todos estes anos. E o que eu tenho que fazer é servir com muita alegria, com gratidão. E contar a minha história e dizer, por quê? Porque o Senhor fez comigo, faz com você. Nunca fui melhor do que nenhum de vocês. Mas o Senhor é grande e cuida de mim, o Senhor é grande e cuida de vós. Bendito é o nome do Senhor. Gente, mais um minuto estarei dizendo amém. Até porque amanhã eu vou almoçar no Banabuiú, participar de uma programação lá no Pastor Moisés, é o Solonópolis, tomar o café da tardezinha em São José de Solonópolis e à noite pregar no Quixelô. Então, amanhã tem um dia, uma viagem missionária, né? O dia todo. Mas essa é a minha vida toda semana, né? 2, 3, 4 vezes na semana. Graças a Deus. Servindo a Deus. E às vezes eu tenho que tirar um tempinho para estar no Maracanaú. E sexta-feira é a Santa Ceia do Senhor. Estaremos ali para ceiar com os irmãos e ministrar a palavra de Deus. Ontem eu estive na abertura do Congresso de Criança, que continua hoje e amanhã. Gente, uma multidão de crianças, fiquei admirado. Como o nosso templo 7 ficou cheio de crianças ontem à noite. Maravilha, gente. Então, é um prazer servir ao Senhor. Mas, gente, aquela promessa de longe. Sabe quanto tempo eu esperei? 23 anos e 6 meses. Aonde foi essa longidade toda, né? Sei nem se existe essa palavra, professor, me perdoe. Então chegou o dia em que se cumpriu. Eu fui para onde? Eu fui ministrar no seminário da palavra profética em Jerusalém, capital eterna de Israel. Gente, não é Deus que faz? É Deus que faz. É Deus que faz. Então eu digo, viva as promessas de Deus. Ser presidente da nossa CONADEC, quanta honra, quanto privilégio. Deus fez. Deus fez. Eu sou o primeiro pastor da família de meu pai e de minha mãe. Quer dizer, não é uma herança hereditária. É coisa do céu. Se fosse herança hereditária, também era coisa do céu. Só que, não tendo este vínculo hereditário, fica mais entendido, fica mais claro que é coisa verdadeiramente que Deus fez. Fez comigo e faz com os meus irmãos. Faz comigo coisas assim maravilhosas e faz com as minhas irmãs.
porque o Senhor é Deus. Então encerro pedindo que digam comigo: os quais pela fé venceram reinos, praticaram a justiça, alcançaram promessas, fecharam bocas de leões, apagaram a força do fogo, escaparam do fio da espada, na batalha se esforçaram, das fraquezas tiraram forças e colocaram exércitos de estranhos em retirada. O Senhor tem vitórias para nós. Pega na mão do teu irmão ou da tua irmã e diz: o Senhor tem vitória para você. Creia, o Senhor tem vitória para você.